Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 12 de maio de 2025, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela secretária Cilei Amália Sosemaia Strack. Boa noite a todos. João, capítulo 14, versículo 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Até aqui. Coloco em discussão a ata número 09/2025 da sessão ordinária número 8/2025, realizada em 28 de abril de 2025. Votação a ata número 09/2025 da sessão ordinária número 8/2025, realizada em 28 de abril de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Ofício mensagem número 140 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem: anexar e substituir ao projeto de lei complementar número 1 de 2025. Ofício número 141 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas aos pedidos e requerimentos. Leitura do expediente recebido diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura do expediente expedido pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento número 38 de 2025 é a autoria da vereadora Serlei Amália Sosmeristac, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações quanto ao andamento e previsão de conclusão de obras junto ao posto de saúde de São José da Glória. Tendo em vista que as obras encontram-se aparentemente paralisadas, segundo o cronograma da obra anunciado, a previsão de conclusão está prevista para o dia 17/5/2025, prazo ao que se tudo indica, não será observado. Justificativa. O presente requerimento tem como finalidade obter esclarecimentos junto ao Poder Executivo Municipal quanto ao andamento e a previsão de conclusão das obras do posto de saúde de São José da Glória, considerando que o cronograma oficial divulgado anteriormente previa a entrega da obra para o dia 17 de maio de 2025. No entanto, conforme verificado, a obra aparentemente encontra-se paralisada já há certo tempo, o que demonstra que a previsão de conclusão não será cumprida dentro do prazo estipulado. Essa situação tem gerado incerteza e preocupação por parte da população local. Diante disso, solicita-se que o Poder Executivo informe se as obras estão efetivamente paralisadas, qual o motivo da paralisação, caso confirmada, as medidas que foram tomadas visando o prosseguimento e conclusão da obra, e qual é a nova previsão de conclusão de entrega do posto de saúde da comunidade. Cabe destacar que a conclusão da obra é de fundamental importância para a retomada dos atendimentos de forma plena.
proporcionando à população um ambiente mais adequado, confortável e acolhedor, além de contribuir significativamente para a melhoria da qualidade no atendimento prestado pelos profissionais da saúde. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 38, 2025. Está com a palavra a vereadora Sirlei. Então, essa obra é de extrema importância, né, para a nossa comunidade e que aparentemente está parada, sendo que a data de entrega, então, é dia 17 de maio, que com certeza não vai conseguir ser entregue até essa data, que falta bastante coisa ainda a ser feita, né, nessa obra. Então, peço ao Executivo que se sensibilize, né, e termine a obra para que os atendimentos sejam normalizados e os pacientes sejam atendidos no local correto, né? O que hoje não acontece, né? Hoje os atendimentos estão sendo oferecidos na escola, né? Na Escola Marcílio Dias, né? Na biblioteca, que não é o local mais indicado, né? Então, a gente pede ao Executivo que tome providências e que conclua o quanto antes possível. Obrigada. Vereadora Suzana, está com a palavra. Boa noite a todos. Quero contribuir e dizer que sou favorável ao requerimento, tendo em vista, sim, né, essa importante obra lá para essa localidade, para a população lá que está à espera, né, e que, sim, o Executivo, então, traga informações e por escrito, né, em detalhes. Mas, já de antemão, também pensando em quem nos assiste, né, e tem interesse também, para já estar colocando algumas questões que tenho conhecimento de que sim, por momento está paralisada, né? Mas dizer que toda a parte interna, né, da estrutura que já foi realizada, está concluída, questão de pintura, troca de azulejos e tudo que necessitava, e que então foi iniciado, né, a construção das 2 salas na frente, né, e paralisada por questão de ser necessário comprar, adquirir, instalar o poste para colocação da energia elétrica, e aí, posterior, dentro, né, fazer a instalação elétrica, e isso agora, então, foi feito, né, e segundo a empresa, né, que foi contratada, é para ter sequência agora a obra essa semana, e segundo a empresa, quarta-feira, né, vai estar no local para dar continuidade, né, do que tem que ser feito. Então, mas sim, né, o Executivo trará mais detalhes. Vereador Luciano, está com a palavra. Boa noite a todos. Só para reforçar o que a vereadora Suzana colocou, que a empresa teve um problema interno, então por isso que eles paralisaram a obra. Tá? Então, além dos problemas extra, né, questões de material, também tiveram problema com problemas internos da empresa. Mas eles vão retomar a obra essa semana, então. Só faz mais de 40 dias já que a obra está parada, né, Luciano? Então, a gente entende, né, que pode acontecer imprevistos, né, no andamento de uma obra, né, mas é bastante tempo, né? Se vão retomar, que bom, né? Em votação, o requerimento número 38, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 39 de 2025, de autoria da vereadora Sirlei Amália Souza Meristac, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado ofício ao escritório da Emater de Vitor Greff, solicitando informações a respeito dos serviços prestados aos munícipes e a relação de cursos presenciais disponibilizados
e atendimentos em nosso município, incluindo dados a respeito do período de inscrição, número mínimo de inscritos e demais informações relevantes. Justificativa. A solicitação de informações a respeito dos serviços prestados aos munícipes visa apurar e informar a população quanto aos importantes serviços prestados pela Emater, considerando a variedade de serviços prestados e que muitos desconhecem. Da mesma forma, os cursos desenvolvidos pela Emater são de grande importância, pois visam promover a capacidade e aperfeiçoamento dos participantes, além de contribuírem para o aprendizado, introdução de inovações e aplicações de novas técnicas. Esses cursos possibilitam a interação entre os munícipes e a troca de experiências entre os participantes, fortalecendo o desenvolvimento local. O objetivo é levantar as informações precisas para estabelecer, esclarecer e divulgar à população quanto aos serviços prestados aos munícipes e quanto à disponibilidade de realização de cursos de capacitações, verificar a eventual necessidade e a viabilidade de ampliação de cursos caso exista a demanda e interesse dos munícipes, além de incentivar uma maior divulgação aos serviços prestados e cursos disponibilizados. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 39, 2025. Está com a palavra o vereador Sirley. Eu gostaria apenas que fosse mais esclarecido quais são os tipos de serviços que a Emater presta em nosso município, tanto como cursos como demais outros serviços, né, que muitas pessoas não desconhecem, né, o que pode ser feito na Emater e o que não pode. Em votação, o requerimento número 39, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 40 de 2025, de autoria da vereadora Júlia Kuhn Lorenzoni, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de um conjunto semafórico no cruzamento da Avenida 25 de Julho com a Rua 23 de Outubro. Mais precisamente na esquina da Praça Municipal, onde se encontra instalado o relógio do Sicredi. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que adote as medidas necessárias e proceda com a instalação de um conjunto semafórico no cruzamento da Avenida 25 de Julho com a Rua 23 de Outubro. Mais precisamente na esquina da Praça Municipal, onde está instalado o relógio do Sicredi, com o objetivo de minimizar os riscos do trânsito e acidentes. Trata-se de um ponto estratégico do município, com elevada circulação de veículos leves e pesados, além de intenso fluxo de pedestres. Verifica-se a necessidade de instalação de sinalização semafórica adequada, pois já ocorreram diversos acidentes de trânsito naquele local, colocando em risco a integridade física dos condutores e cidadãos, além de comprometer a fluidez do tráfego urbano. A medida era solicitada visa promover maior segurança viária para condutores e pedestres, redução dos riscos de acidentes no cruzamento, melhoria na organização e fluidez do trânsito. Diante dos fatos, solicito ao Poder Executivo Municipal que proceda com a instalação de um conjunto semafórico no cruzamento, como forma de prevenir e evitar novos acidentes, garantir um trânsito mais seguro e aprimorar as condições de mobilidade urbana nesse ponto estratégico da cidade. Maiores justificativas em plenário.
Coloque em discussão o requerimento número 40, 2025. Vereadora Júlia está com a palavra. Boa noite a todos. Sabemos que é uma obrigação do DAER, sim, fiscalizar, né? Mas assim, ó, estamos pedindo então ao executivo para nos ajudar nessa indicação, porque já aconteceu sim vários acidentes ali e até semana passada um munícipe me procurou, disse que quase foi atropelado ali da velocidade que veio o carro ali. Então assim é onde circula bastante pedestres e também tráfego de caminhões, né, de carros. Então, se o executivo pode nos ajudar a encaminhar esse pedido para o DAER. Obrigada. Luciana está com a palavra. Sou a favor do teu pedido, vereadora, e dá minha contribuição no sentido que nem você mesmo colocou, né? A concessão desta avenida não é do município, então é do DAER. E com certeza, se o município pudesse, talvez faria algo nesse sentido de evitar maiores ou novos acidentes que envolvam, né, munícipes e propriamente pessoas que fazem o trajeto entre a 223, sentido não me toque, enfim, caminhoneiros que passam nessa região também, né? Mas a gente sabe que a nossa avenida aqui a gente não tem, né, jurisdição sobre ela. Então, o vereador Márcio, juntamente com o prefeito, né, o pessoal tem ido a Porto Alegre para tentar conseguir que o município, né, tenha o poder de concessão desta avenida. Aí, quem sabe, facilitaria um pouco, né, o processo. A gente sabe que o fluxo não é tão intenso, mas às vezes mesmo um ou outro carro pode se envolver em acidente, sim. Não é a questão de quantidade, sim como o pessoal trafega. Mas sou a favor do teu pedido, sim, é algo importante, né? Porque a segurança dos munícipes sempre é muito importante. Em votação, o requerimento número 40, 2025. Deu. 8 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 41 de 2025, de autoria da vereadora Serleia Malha Sosmerstack, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal requerimento para que este encaminhe à Câmara de Vereadores relação detalhada dos valores repassados referente ao transporte escolar, assim como os laudos de vistoria dos veículos utilizados na realização do transporte escolar. Justificativa. O presente requerimento visa zelar pela adequada aplicação dos recursos públicos e garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes da rede municipal de ensino. Usuários do transporte escolar. O transporte de estudantes é atividade essencial e deve observar os requisitos de regularidade contratual, transparência nos pagamentos e conforme técnica dos veículos, conforme determinam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Trânsito Brasileiro e a resolução do CONTRAN, que disciplina as condições mínimas de segurança para o transporte escolar. Além disso, o acesso à informação pública é um direito garantido pela Lei Federal nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, devendo os órgãos públicos manter a devida publicidade de seus atos.
especialmente quando envolvem a prestação de serviços à população infanto-juvenil. Diante da relevância do tema e do dever de fiscalização que compete ao Poder Legislativo, reitera-se a importância do pronto atendimento a esse requerimento. Coloco em discussão o requerimento número 41, 2025. Está com a palavra a vereadora Sirlei. Então, precisamos saber, né, se o valor repassado a esses prestadores de serviço é o suficiente para manter, então, esses ônibus e essas vans com a manutenção em dia, né? E se é feito vistorias dos veículos, porque se trata, né, de alunos, né, de crianças, são vidas que estão sendo carregadas, né, diariamente nesses veículos. Então, pede-se uma atenção especial quanto a isso. Vereador Márcio Pinto está com a palavra. Só para contribuir, então, presidente, sou a favor do requerimento da vereadora Sirlei. Com relação aos valores, com certeza, eu sobre os valores não vou me ater muito, porque é sobre quilômetro rodado, né? E daí eu não sei se está sendo suficiente ou não. Mas com relação à vistoria dos veículos, com certeza eles são vistoriados, senão não poderiam estar rodando, né? Eles, no início do ano letivo, pode ser que vai dando a depreciação, sim, do veículo, mas com certeza todo veículo é passado por inspeção, senão não é nem autorizado a poder pegar as crianças. E eu também friso que zelo pelas crianças e quem trafega dentro dos veículos. Sou favorável ao requerimento, não estou dizendo que sou contra, só que não estou dizendo que eles estão trafegando ilegal, eles estão legal, todos estão legalzinho, mas sempre é bom estar monitorando. Muito obrigado, presidente. Em votação, o requerimento número 41, 2025. Oito votos favoráveis, aprovada por unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Começamos por o vereador Não Luciano. tem nenhum. Não tem nenhum. Vereador Ivanir. Nenhum pedido, presidente. Vereadora Júlia. Nenhum pedido, presidente. Vereador Elton. Nenhum pedido, presidente. Vereadora Susan. Nenhum pedido, presidente. Vereador Márcio. Eu tenho um presidente que, de repente, por essa casa, seja disponibilizado uma troca de ideias com o assessoramento lá do IGAN para nós fazer alguns questionamentos, todos os vereadores possam já tirar suas dúvidas a respeito do nosso regimento interno. Poderia se trazer 1 ou 2 profissionais nessa casa e com certeza daria uma discussão muito boa e ajudaria muito para nós, edis, aqui nessa casa. Seria que fosse feito, então, um curso aqui na nossa casa. Seria isso, presidente. Vereador Silmar. Tenho, presidente. Boa noite a todos. Só reclamação dos munícipes sobre recolhimento de lixo, né? Houve pedidos, né, de se organizar um pouquinho melhor o recolhimento, né? Inclusive, quando é recolhido, eu não sei se o caminhão do lixo faz o entulho e lixo, como é que funciona, né? Certo? Mas que nem no caso ficou entulho, ficou uns dias ali, depois foi recolhido, ainda não foi recolhido direito, né? Ficou partes, né? E também sobre as estradas, né? Tem um trecho do Vanderlei Schneider, a propriedade dele, até na Ana Grote, e tem mais uns trechos, né, dentro do município que necessita de um cascalhamento, né? Uma base na estrada, né? Porque o leiteiro, né, caiu em valeta, né, e choveu, né, faz parte, então nessa parte o executivo, né, que
e organiza, então, a situação. Valeu, obrigado. Vereadora Sirlei. Tenho 2 pedidos, sim. Que o Executivo apresente um cronograma de trabalhos para o uso desses 300 mil destinado pelo Governo do Estado, né? Acredito que é bem de importância que seja apresentado um cronograma de como que vai ser o uso desse valor. E também parabenizar a Prefeitura de Ernestina, né, pela estrada feita em frente ao Salão da Santa Cruz, né, no município de Vitor Grefe, aonde ocorreu a festa no domingo passado, né? Então, parabenizar, é muito bom isso, né, que os municípios se ajudem, né? Então, a nossa, então, não estava disponível e a Prefeitura de Ernestina, então, colocou à disposição a patrola, fizeram o patrulhamento e ficou muito bom. Isso. Eu também tenho 2 pedidos, então. Eu gostaria que essa casa mandasse um ofício de paralisação à Secretaria de Obras, pelo pedido que eu fiz aqui, derrubada das árvores, e foi feito, eu acho que a gente pode criticar, mas foi feito tem que criticar também. Também um ofício de agradecimento ao meio ambiente. Ou afirmarem termo de confissão de dívida e da outras providências. Presidente. Tem que ter emenda primeiro. Posso falar? Eu peço desculpa, então, sobre o transtorno que ocorreu. Deu certo agora? Pode prosseguir, então, secretário. A justificativa. Emenda modificativa número 2 de 2025 do projeto de lei complementar número 01 de 2025
que dispõe sobre a remissão de juros e multa moratória e anistia de multa por infração fiscal aos devedores que efetuarem o pagamento de créditos tributários e não tributários da Fazenda Municipal ou firmarem termo de confissão de dívida e da outras providências. Nos termos autorizados do Código Tributário Municipal, poderão ser pagos em parcela única ou em até 18 parcelas mensais sucessivas ou créditos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa para o município de Vitor Grefe. Vencimento até dia 31 de dezembro de 2024. Objeto ou não de demandas executivas fiscais ou de parcelamento administrativo ou judicial com redução de: primeiro, 90% do valor das penalidades moratórias de juros e multas, ser pagos em parcela única. 2. 60% do valor das penalidades moratórias de juros e multa, ser pagos em até 6 parcelas. 3. 40% do valor das penalidades moratórias de juro e multa a ser pagos em 12 parcelas. 4. 20% do valor das penalidades moratórias de multa e juro ser pagos até 18 parcelas. Nos termos autorizados do Código Tributário Municipal, poderão ser pagos em parcela única de até 18 parcelas mensais sucessivas ou créditos tributários e não tributários inscritos e não em dívida ativa para que o município de Vitor Grefe, vencimentos até dia 31 de dezembro de 2024, objeto ou não da demanda executiva fiscais ou de parcelamento administrativo ou judicial com redução de: 90% do valor das penalidades moratórias de juros e multas a serem pagos em parcela única, 60% do valor das penalidades moratórias de juros e multas a serem pagos até 6 parcelas, 40% dos valores das penalidades moratórias, juros e multas a serem pagos até 12 parcelas, 20% do valor das penalidades moratórias de juros e multas a serem pagos até 18 parcelas. Coloco então em discussão a emenda modificativa número 02/2005 ao projeto de lei complementar número 01/2025. Está com a palavra o vereador Ivanir. Boa noite, colegas, os ouvintes também. Eu apresentei essa emenda modificativa apenas no artigo 1º do projeto de lei complementar número 1, encaminhado pelo Poder Executivo. E a proposta da minha emenda ela é apenas em alterar os prazos de pagamento, aumentar o número de parcelas que o contribuinte poderá, então, optar para fazer a sua renegociação, né, o seu parcelamento da sua dívida ativa. Vejam, senhores, que na proposta encaminhada, que será visto depois, que foi encaminhada pelo Poder Executivo, a proposta é pagamento em parcela única, com 90% de desconto nos juros e na multa, 6
60% de desconto em 2 parcelas, 40% em 4 parcelas e 20% em 6 parcelas. Eu alterei o número de parcelas. O pagamento com 90% continua em uma parcela única, mas aí 60% já poderá ser feito em até 6 parcelas, 40% de desconto em 12 parcelas e 20% de desconto em 18 parcelas. Quer dizer, os descontos são os mesmos, mas o número de parcelas aumenta. Por que eu faço essa apresentação dessa emenda? Porque penso que isso viabiliza, pelo menos oportuniza aos devedores em dívida ativa na Fazenda Municipal em diminuir o valor das parcelas. Né? Aumentando o número de parcelas, obviamente vai ser diluído o valor de cada parcela. Eu sei bem que muitas vezes, né, as pessoas fazem um parcelamento, pagam algumas parcelas, às vezes 1, 2, 3, 5, e acabam não pagando o restante, volta o valor original novamente como dívida, né, e a pessoa volta a ser devedora daquela dívida que estava lá. Mas também penso que o maior número de parcelas possibilita, pelo menos, para que o executivo tenha uma experiência, vamos dizer assim. Será que não vai ser melhor aceito um parcelamento com um maior número de parcelas? Principalmente para aqueles que têm pouco poder aquisitivo, aqueles que não dispõem um erário maior para fazer parcelas maiores em pouco prazo. Né? Então, é uma possibilidade, sim. Né? O executivo, inclusive, mandou aqui umas informações complementares aí, sobre o número de inscritos em dívida ativa. Nós temos hoje 458 contribuintes inscritos em dívida ativa. Seja dívidas de IPTU, de SSQN, contribuição de melhorias, taxas, prestação de serviço, multas em autos de infração, e algumas são dívidas altas, outras são baixas. Então, especialmente essas dívidas mais altas, né, se for poucas parcelas, fica difícil, me parece, de conseguir pagar, fazer um parcelamento dentro do orçamento de cada contribuinte desse. Então, aumentando as parcelas, no meu entendimento, viabiliza o maior número de adimplência, quer dizer, mais pessoas, empresas, vão conseguir pagar a sua dívida ativa, senão, talvez não consiga. Sei que nem todos aderem a esses planos e nem todos cumprem, né, o acertado ali, e acaba indo ou ficando lá no protesto ou na execução fiscal lá no fórum. Então é por isso que eu faço essa apresentação e gostaria, né, de ter o entendimento, né, dos colegas e das colegas aí da importância de nós fazer isso e ver como vai funcionar. E eu acho que vai dar um resultado positivo, né, poder arrecadar. São hoje 500 e poucos mil reais em dívida ativa, contando o principal, a correção monetária, mais a multa e os juros, né, são 500 e poucos mil reais. E se nós arrecadar uma boa parte disso, já valeu a pena. Está com a palavra o vereador Elton. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que nem eu sempre digo, a gente conversando, dialogando, né, vereador Ivanir, ali nas comissões, a gente chegou a um acordo. E aí nós conversamos, nós vereadores do PP e do PMDB, então, né, e a gente também concorda contigo, né, que não estamos aqui só para brigar. Então, assim, a gente concorda nessas parcelamentos, né? Porque deveremos dar uma oportunidade para o povo, né? Que nem você falou. Então, tá difícil para todos, né? Ninguém. Então, que nem você falou antes ali no diálogo, que de repente, para o ano que vem, se não der certo esse parcelamento e mais parcelas, né? E quem sabe a gente volta para menos parcelas. Porque eu tenho um diagnóstico aqui de várias coisas. São 49% das pessoas que fizeram parcelamento não pagaram mais, certo?
Então, eles pagam uma ou duas prestações, né, e limpam o nome, mas temos que dar um voto de confiança, né? Eu até coloquei aqui, a gente está lutando pelos agricultores também, né? Então, temos que lutar pelo povo, né, a população, que não está fácil para ninguém. Então, são 208 parcelamentos, né? Então, 5 estão em dia, o resto estão inadimplentes novamente. Então, assim, ó, concordando, conversando, nós, vereadores, né? A gente vai concordar, então eu sou favorável ao teu pedido, né? Conversando aqui, a gente entrou em acordo. Seria isso. Vereadora Susan, está com a palavra. Eu quero só complementar a fala do vereador Elton, né, e dizer que também sou favorável para acreditar que é uma oportunidade, né, é para facilitar, né, para a população que está em dívida, que está se pensando nisso, né, e acredita-se que dessa forma mais pessoas possam colocar suas dívidas em dia. É um dinheiro, né, que vai para os cofres públicos e é revertido, né, também para a população. Então, pensando nisso, né, espero sim também que a população, né, aproveite essa nova oportunidade e possa estar colocando essas dívidas em dia, né, porque é o que a gente também espera. Isso. Vereador Luciano, está com a palavra. Da mesma forma, colocar já para os vereadores também, somos a favor, no sentido, no intuito, né, com a securitização dos agricultores também, que é a pauta hoje da agricultura brasileira, né, principalmente aqui da região sul do país, né, na renegociação das dívidas. A gente que trabalha com comércio, a gente sabe que muitas vezes, quando o cara quer parcelar, muitas vezes é porque não quer pagar. Mas a oportunidade está sendo dada. Tomara, como diz a vereadora Suzana, tomara que os munícipes tenham consciência que a oportunidade está sendo dada e eles consigam fazer com maior número de parcelas, botar seu nome, limpar o nome, né? Colocar as dívidas em dia. E aí que é por isso que eu também sou a favor, tá? Então essa é a questão, né? Que a oportunidade está sendo dada, então tomara que o munícipe tenha consciência de que a gente sabe que a conscientização é algo importante, né? Então tomara que eles tenham consciência de que aproveitem o momento, sim. Seria isso aí. Em votação, a emenda modificativa número 2 de 2025 ao projeto de lei complementar número 1 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 01 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a remissão de juros e multa moratória e anistia de multa por infração fiscal aos devedores que efetuarem o pagamento de créditos tributários e não tributários da Fazenda Municipal ou firmarem termo de confissão de dívida e da outras providências. Então, coloco em discussão com a emenda modificativa o projeto de lei complementar número 1 de 2025. Em votação, com a emenda modificativa, o projeto de lei complementar número 1 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 23 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Transforma Lar do município de Vitor Grefe e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2025.
Vereador Ivanir está com a palavra. Eu quero aqui manifestar dizendo que fiquei muito feliz com o encaminhamento desse projeto de lei aqui para a Casa Legislativa, aqui para a Câmara de Vereadores, pelo Executivo Municipal, pela importância que esses projetos têm, essa ajuda tem, né, para uma área tão importante na vida do cidadão, das famílias, que é a habitação, né? É uma área que nós defendemos muito, trabalhamos muito para que isso avançasse, né, na história que a gente participou também das administrações aqui no município, dentro das possibilidades. E as reformas, elas às vezes, elas resolvem uma situação a médio e longo prazo e vai se agravando a cada vez mais, né? Às vezes você conseguir reformar um telhado faz com que essa casa sobreviva por muitos anos, né? Sem as goteiras, sem estragar, sem apodrecer, né? Um telhado, enfim, os forros, né? Construir um novo banheiro, reformar, dar uma pintada, rebocar uma parede. Eu sei bem que o valor de R$7.000 por habitação que está sendo proposto aqui não é um valor alto. Gostaria muito que fosse mais do que isso, né? Porque a gente sabe o custo que tem o material de construção, o custo que tem a mão de obra, mas é um bom início. É algo que certamente está dentro das possibilidades do Executivo. Amanhã depois talvez consiga aumentar esses valores, né? Então eu fiquei muito feliz, até nos últimos anos aí que eu fui vereador, os 4 anos passados, apresentei 2 vezes essa indicação com um anteprojeto, né, com a proposta de lei, bem parecido também em muitos aspectos que foi apresentado pelo Executivo, né, não igual, mas que tem o mesmo significado para o cidadão e para o cidadão de baixa renda, porque é aquele abaixo de até 3 salários mínimos, que é o que vai ser alcançado por esse projeto de lei, logicamente dentro das condições aprovadas, né, pelo aparelho técnico, pela assistência social. Vai ter que ter uma fiscalização, né, o cidadão vai ter que, ou a cidadã, vai ter que cumprir com aquilo, vai ter que fazer prestação de contas 30 dias após a conclusão, né, da obra, que vai ter 90 dias para executar aquela obra que for aprovada, liberado o recurso. E é assim que funciona, né? Todo dinheiro que é liberado para qualquer cidadão tem que ser fiscalizado, cobrado prestação de contas e seguir para frente, né, para dar certo um programa também, para não desacreditar, né? Então, muito bom, né, e voto a favor. Vereador Elton está com a palavra. Se lembro bem, né, o vereador Ivanir, que quando veio a lei aqui, que eu fiz no segundo sessão, eu fiz esse pedido, você disse que bom que atenderam, né, esse pedido. Hoje está aí o projeto. Que bom que se você fez esse pedido, então eu também fiz, e o Executivo está fazendo. Então, assim, não é só críticas que a gente tem que dar para o Executivo, também tem que dar os parabéns, né? Então, por devagarzinho, né, está fazendo. Então, é um projeto muito bom, né? Que nem o senhor acabou de falar, que não é muito, né? Mas hoje, de uma reforma de R$10.000, né, já ganhando 7, já é um bom começo, né? Então, que nem você, né, presidente, é pedreiro, você sabe que a mão de obra é caro, né? Então, já é um bom começo. Então, tem várias pessoas, vários munícipes que necessitam disso e o Executivo está fazendo. Então, parabéns ao Executivo por ter mandado esse projeto. Então, assim, estou muito contente que foi um pedido que eu fiz verbal aqui na segunda sessão e já está sendo executado. Em votação, projeto de lei número 23, 2025.
8 votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 24 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial da Lei Municipal número 2140 de 2024, dispõe sobre o orçamento anual para o exercício financeiro de 2025, Lei Orçamentária Anual e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o seguinte crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025, instituído pela Lei Municipal número 2140 de 2024, na seguinte dotação. Coloco em discussão o projeto de lei número 24, 2025. Em votação, o projeto de lei número 24, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 25 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar a escritura pública. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a escritura pública de doação a Ayrton da Rosa, inscrito no CPF, número IRG, número residente e domiciliado na Rua Aloysio Henrique, número 78, bairro Planalto, Vitor Greff, o imóvel abaixo especificado. Um terreno urbano com área de 2.230 metros quadrados, situado nessa cidade de Vitor Greff, na Avenida Vereador Carlos Denegre, no lado ímpar distante 27 metros da esquina da Rua Aloysio Henrique, sendo o lote número 215 da quadra número 38, com os seguintes confrontações e dimensões: ao norte, na extensão de 23 metros, com o lote número 205, ao sul, com a Avenida Vereador Carlos Denegre, e ao oeste, na extensão de 10 metros, com o lote número 287, quarteirão, formado ao norte com a Rua Fridoldo Fischer, ao sul com a Rua Aloysio Henrique, ao leste com a Avenida Carlos Denegre e ao oeste com a Avenida 17 de Março, na matrícula número 4.417 do livro 2 e folhas 1 e verso, no registro de imóveis de Vitor Greff, com uma construção de alvenaria com 36,24 metros quadrados, coberta telhas de fibrocimento com 6 milímetros, com esquadrias de ferro, instalação elétrica e hidráulica, com piso cerâmico e revestimento com chapisco, emboço e reboco fino, tudo conforme memorial descritivo constante no respectivo processo. Coloco em discussão o projeto de lei número 25, 2025. Em votação, o projeto de lei número 025, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Vamos então agora às explicações pessoais. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições.
Começando então para Júlia Kuhn, você tem 5 minutos. Ontem foi comemorado o Dia das Mães. Quero reconhecer todas as mães, mas de uma maneira muito especial a todas aquelas mães que perderam um filho. Desejo que vocês encontrem consolo nas lembranças felizes que tiveram e que sigam enfrentando cada dia com muita força e coragem. Eu vou fazer agora uma mensagem, mas uma mensagem cantada que diz assim: Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Feliz Dia das Mães. O vereador Selmar está com a palavra. Sobre a última sessão, até nós tínhamos uma votação ali que até o seu vereador, colega Márcio, né, citou até direita e esquerda, né, em votação aí. Eu só tenho uma coisa para dizer, né? Aqui dentro, o meu voto não tem direita, não tem esquerda. Meu voto aqui dentro eu não tenho partido. Aqui meu voto é o povo, né? E só para também, né? Amanhã começa o movimento, né? Da securitização, né? Dos produtores, né? Então eu faço um chamamento, né? Para o comércio em geral, produtores, né? Que façam uma força, né? Dão essa força, né? Para o produtor aí que está passando aí por maus caminhos, né? Então seria isso, presidente. Vereador Ivanir está com a palavra. Eu sei que tem muitos assuntos importantes, né, alguns já citados aqui pela vereadora Júlia, pelo vereador Selmar e outros que falarão. Mas eu quero fugir um pouco do protocolo do nosso dia a dia. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas eu e muitos outros, na semana passada, perdemos um grande amigo, o Daniel Alfren, o João Daniel Alfren, os da velha guarda, o Baiaco, né, como era conhecido. E eu sei que eu perdi, desde que eu estou em Vitor Greff, perdi muitos amigos, muitas pessoas queridas. Né, a Câmara aqui, por proposição minha, por proposição de outros, pela proposição da Câmara, encaminhou para os familiares dessas pessoas, amigas, lideranças, colegas, jovens que perderam a sua vida de forma prematura, né, em acidentes. Encaminharam uma moção de pesar. Eu não vou pedir para encaminhar para a família do Daniel uma moção de pesar, mas quero dizer que eu, particularmente, perdi um grande amigo, uma pessoa companheira, uma das primeiras pessoas, um jovem que eu conheci quando eu vim para Vitor Greff, em 81, junto com o Castelar, o irmão dele, e outros tantos guris da época, né? E fomos se criando, e fomos se divertindo, e fomos trabalhando, e fomos convivendo, né? Cada um tomando seu rumo, formando suas famílias, trabalhando muito. Mas o Daniel foi um destes que se sobressaiu como parceiro, como sócio, né? Por uma época, junto com o Castelar, quando nós compramos uma pequena propriedade, tínhamos ideias, sonhos, né? Fomos colegas de partido durante muitos anos.
E tenho para dizer que essa perda me chacoalhou. Especialmente pelas condições em que ela ainda aconteceu, né? Então, a gente pode criticar, né, Deus, pode criticar o mundo, mas a vida é dura e é assim, né? Não é justo um avô não conhecer um neto, né, que nasceu poucas horas antes de uma morte fulminante. Isso nos faz repensar a vida, mas nos faz também apoiar, né, as filhas, a filha, a mãe, o genro, né, a ex-esposa, os irmãos, os amigos que ficam, né, e seguem a luta, encarando essa parte dura da vida que às vezes nos enfrenta, nos acha num segundo, num sopro de uma vela. Então, quero aqui fazer esse registro, né, dizer o meu sentimento, a minha dor, né, e que a gente continue nessa vida brigando por um mundo melhor, né, como profissional, se divertindo também, né, como políticos, mas sempre querendo que a nossa sociedade melhore, né. E eu sei que o Daniel tinha o jeito dele, né, às vezes, né, tinha os seus argumentos, tinha as suas posições, tinha as suas teimosias, mas ele sempre pensou na comunidade, nas patronagens, nas diretorias, no serviço profissional, como profissional, né, mas principalmente como pai e como amigo, né, deixou uma lacuna muito grande. Muito obrigado. O vereador Márcio Pinto está com a palavra. Muito bem. Eu também me inscrevi no dia de hoje para dizer que por diversas vezes a gente conversa, dialoga, discute, não se xinga, discute aqui. Mas eu tenho por mim que desde que eu não seja atacado, eu não vou mais discutir. Tem coisas que a população não quer. Fica feio e a população quer resultados. E tá ficando um pouco feio. Bate-boca, alguns gostam, outros não gostam, então desde que eu não precise me defender, eu não vou discutir mais. Estou achando que isso não é mais necessário. Só me inscrevi para fazer essa fala. Parabéns, vereador. Tem que ser assim, tem que votar pelo povo, né? E cada um é dono do seu voto, vota da maneira que quer. Isso é a coisa mais correta que existe. Queria dizer um pouco, falar um pouco só de notícias que correm, então, pela mídia. Até poucos dias atrás nós era 4 vereadores. Hoje nós temos a junção, foi unido, deu a união de 2 partidos grandes, União Brasília e o partido, o Progressistas. Hoje é União Progressista. É o maior partido de deputados federais, estaduais, maior partido com prefeitos, maior partido com vereadores. Não sei se vai ser mudada no placar ali, se vai ser, se já está registrado, mas já está correndo nas mídias que houve a união dos 2 partidos. Hoje é União Progressista. Daí, o que adianta a gente brigar, dizer que é maioria, minoria? Hoje temos o vereador Valdir que está da mesma família, União Progressista, né? Então, é assim mesmo. Gostaria de ajudar a vereadora Shirley. Que bom, é bom mesmo você fazer teu pedido, mas eu já sei que desses 300 mil que vem para investimento nas estradas, já foi se enviado o plano de trabalho e tem que ter já destinado. Eu não me recordo totalmente as estradas, mas estão todas elas já destinadas, onde vai ser colocado é para compra de brita, para colocação de brita, esses 300 mil que foi destinado. Então, o plano de trabalho já se tem. E também convido a todos
cidadãos e cidadãs que se possam fazer presente amanhã, no dia 13, lá no Tiugo, em frente ao Cipriani, né, presidente? Em frente ao Cipriani, que temos que lutar por essa causa que é a securitização, que é o que vai ajudar muitos e muitos agricultores e cidadãos e cidadãs, porque o agricultor indo bem, a agricultura indo bem, a cidade vai bem. Então, no Tiugo, amanhã começa 100 dias para terminar. Muito obrigado, presidente. Vereadora Sirlei está com a palavra. Também quero parabenizar a todas as mães do nosso município, né? Um abraço bem apertado a cada uma, né? Que é a nossa gratidão a todas elas, porque senão a gente não estaria aqui hoje, né? Então, um abraço bem forte a todas as nossas mamães do município. Também gostaria de reforçar o convite, né? Para a mobilização amanhã, uma mobilização pacífica, mas a presença de todos os produtores e quem puder se fazer presente é de extrema importância, né, para essa causa. Também gostaria de explicar o meu voto, então, da sessão passada, então, que acabei não explicando o porquê, né, do meu voto contrário ao projeto Caçador de Projetos, né. Então, eu não votei contra porque eu não sou oposição, não por ser oposição a esse projeto, mas porque eu achei que não era necessário, então, criar mais um projeto para isso, né? Que até o momento também não tinha sido falado nada, que o projeto era igual ao projeto que o partido do PL tinha no plano de governo. Até o nosso voto contrário não tinha sido falado nada, que o projeto era igual. Só depois que a gente votou contra, então, que veio, então, essa frase, né? Então, eu fico bastante pensativa a respeito disso, né? Mas quero dizer que eu não estou fazendo oposição, né? Eu apenas achei que não era necessário, né? E que gratificações que estão sendo criadas em benefício a alguns só, né? Eu acho que é necessário a gente criar gratificações que beneficiem ao grupo em geral, não só a algumas pessoas, né? Então, é por isso o meu voto contrário no projeto Caçador de Projetos. Vereadora Susan está com a palavra. Eu quero hoje, então, me direcionar às pessoas que comparecem ao plenário para assistir às sessões, as que nos assistem, que por vezes e muitas vezes, e fico feliz por isso, né, nos encontram e dizem, né, assisti a sessão, que assisti a sessão. Então, fico muito feliz e acho isso muito bom, muito importante. Então, peço também a essas pessoas que já assistem, que convidem mais pessoas para assistir. Eu acho que é fundamental que o povo, né, esteja a par de tudo que acontece aqui e, a partir disso, né, também possa estar buscando mais informações a partir do que é falado aqui. Tenho, então, por costume de que as demandas que me chegam, eu tento tratar diretamente, né, com o executivo ou secretários, mas uma demanda, então, que me chegou já há algum tempo e que já, por vezes, tratei com o executivo, quero trazer também aqui, que foi a população que me procurou e me questionou a respeito da instalação dos quebra-molas na rua, então, que a gente chama popularmente, né, na rua do CTG, que foi feito, então, asfalto, já tem as placas, né, já há algum tempo, e esses quebra-molas, então, ainda não estariam sendo feitos, né, então, tenho a informação de que está sendo providenciado tudo que é necessário, né, para a instalação desses quebra-molas. Então, também para dar uma satisfação dessas minhas tratativas aí, trazer a público também. Isso. Vereador Elton está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite que nos assistem pelas redes sociais. Mas hoje, em especial, eu gostaria de cumprimentar
a diretora Isa. E convidar a todos vocês, vereadores, colegas, que façam o que eu e o Luciano fizemos hoje. Com certeza, né, Luciano, foi de grande, fundamental importância. Fomos visitar a Escola Leonel, né, e a diretora Isa e o professor Fábio nos mostraram a escola, nos mostraram o que é bom e também as demandas que precisam na escola. Então, gostaria de vocês, colegas, vereadores, que tirassem um tempo e fossem lá, que a gente fala em fazer um tour, né, na escola, que eles acompanham, que é de grande e fundamental importância. E também gostaria de parabenizar as mães aqui dessa casa, né, aqui. Então, assim, e as mães em geral, né, que é de fundamental importância também, né, que nem a vereadora Strack falou, que se não fosse elas a gente não estaria aqui, né. E seria isso, presidente. Então eu passo a presidência para o vice para poder fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Valdir. Eu me inscrevi também para parabenizar todas as mães. Eu acho que é mais do que merecido. E também gostaria de falar um pouco do Daniel, mas eu acho que me mexeu muito, que nem vou falar muita coisa dele. Então acho que o que nós podíamos fazer é uma moção. Acho que nós vamos fazer, a Câmara de Vereadores vai fazer uma moção. Mas vamos esperar uns dias que nós fizemos que nem é do nosso costume, né? E também queria dizer para o Márcio e para o Luciano que tudo vem angariar, né? Vocês falaram tanto esquerda e direita, e hoje o Luciano, na posse como vereador aqui, ele falou isso. A esquerda apoiando a direita apoiando a esquerda. E hoje o que aconteceu? Então, essa unificação dos partidos, PP não existe mais, União Brasil não existe mais. Então, hoje, não adianta nós aqui estar pensando, é o que o Selomar falou agora há pouco, eu fui eleito pelo povo para trabalhar pelo povo. Não importa partido para mim aqui. A gente tem que ter um partido para fazer campanha, porque é obrigação da gente ter. Mas depois aqui nessa casa de leis, a gente tem que trabalhar a população, não importa partido. Então isso é uma coisa que me marcou muito, né? E isso é uma coisa que vai confirmar. Só falta assinatura lá dos presidentes e nós vamos ser companheiros. Isso é certo. Vai ser união progressista, isso é uma coisa certa. Então isso é uma coisa que não vem de nós, por isso que eu acho que não vale a pena estar discutindo. Muita gente ficou brava quando eu assumi a presidência, porque eu era de um partido da direita e outra da esquerda. Então, não é assim. Nós temos aqui para trabalhar para o povo, num prol comum. Todos nós vereadores, estamos aqui por quê? Fomos eleitos pelo povo para quê? Representar o povo. Representar o povo de que jeito? Fazendo o melhor para o povo. Discussão tem que haver, tem que haver discussão, porque isso é normal, democracia. Discussão tem que ter, mas pelo um objetivo, não discussão entre eu e o Márcio, e a vereadora Suzy ou eu e o vereador El. Podemos discutir aqui, mas ali nós somos do povo. Então, muita gente às vezes pensa que... Não, muita gente fala, o Dila é muito brabo. Não sou brabo. Eu sou brabo quando eu estou do lado do povo, defendendo o povo. E aí eu fico bastante nervoso. Mas eu assim, eu acho que fui falar com o prefeito Gilmar, quero deixar bem claro, assim, ele mostrou os projetos, tudo que tem em andamento. Eu acho que a coisa está indo bem, eu acho que a gente tem que apoiar. Até ele recebeu um convite dele para na secretaria do SEDUR, que é uma secretaria que vai dar o andamento de um projeto que ele tem grande aqui, até um pedaço da estrada de São José do Umbu, isso é importante, de 1 milhão e pouco. Contem comigo porque precisar. Sendo o bem população, não é o vereador do União, o vereador do PP, é o vereador Valdir que vai trabalhar pelo povo. Seria isso, então. Muito obrigado, presidente. Valeu. Então eu passo a palavra para o presidente Valdir. Nada mais a ser tratado, agradeço as pessoas que compõem o plenário
e os que nos assistem através das redes sociais. Convoco os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 26 de maio de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.